vou deixar a minha cadaiana. Depois eu dou volta, eu dei a minha lá para a menina. Mateus 6, 33, que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. O que o Senhor está falando aqui? Se a gente começar todo a palavra, a gente vai entender melhor o que Deus está falando. Mas eu sei que muitos aqui conhecem. Ele está falando aqui sobre... Pode se sentar, irmão. Ele está falando aqui sobre as nossas preocupações não tem que ser terrenas. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus, ele não fica almejando as coisas da terra, irmão. Pelo amor de Deus. Ele almeja as coisas do céu, porque aqui não é o nosso lugar. Tem gente que fica desesperado quando vê alguma coisa acontecendo. Ai, tu sabe quem morreu? Irmão, a gente está num mundo que não é nosso, é do maligno. A gente está num mundo que é do maligno, não é nosso. Então você vai ver muita desgraça acontecendo. Muita. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque é o capiroto. É a área dele. Você está no terreno dele. Você está no território dele. Eu estou no território dele. Enquanto nós estivermos aqui, a gente vai sofrer mesmo algumas coisas. Mas eu aprendo que com Cristo, irmão, a gente vai vencendo. Vai vir mesmo, vai vir tudo que é ruim. Louvado seja o nome do Senhor para você. Louvado seja o nome do Senhor. Não querer estar na igreja. A Daiane não estava falando, não, mas eu vou fazer isso. Não, você não vai fazer nada, tu vai para a igreja. Sabe qual é a melhor vitória para você mostrar para o teu inimigo? Você está de pé. Vai trabalhar, vai estudar, vai fazer curso, vai ser alguém. Isso é tudo que o diabo nem gosta. Quanto mais alguns que falam que são nossos amigos. Ninguém gosta de ver a gente crescer. Se ele não crescer, a gente também não pode crescer. E aqui eu estou aprendendo aqui com Mateus que nós não temos que nos preocupar com as coisas daqui, irmão. Nada daqui. A Bíblia diz que a traça vai comer. E eu falei, Senhor, mas é culto de busca do Espírito Santo, porque essa palavra, porque Deus falou assim, porque tem alguém lá que vai precisar ouvir, né, Daiana? Quando a Daiana falou assim, eu entendi por que Deus mandou trazer essa palavra. Quando a Ohana já tinha marcado ontem de vir, eu entendi porque Deus falou comigo essa palavra, para que a gente não venha se preocupar com nada. Tudo Deus prepara, tudo Deus faz. Louvado seja o nome do Senhor. Deus dá casamento. Irmão, se você ficar ansioso, querendo as coisas da terra, o diabo vai lançar pratos e você sem discernimento vai cair. Aí vai ter suas consequências. Aí depois vai falar que Deus é culpado. Deus não é culpado. Deus não tem culpa, irmão, de nada de ruim que acontece nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui para passar mesmo. Se o próprio Jesus sofreu na terra, o que somos nós para não sofrer? Só que a diferença, Daiana, minha filha Ohana, sabe o que é? É o Espírito que tem que estar dentro de vocês. É o Espírito Santo que tem que estar dentro da gente. Porque é Ele que nos fortalece. É Ele que nos renova. É Ele que nos levanta. É Ele que nos consola. Jesus, quando Ele sabia que Ele ia morto, Ele falou para os seus discípulos, eu vou para o Pai, mas vos deixarei o quê? O Consolador. E tu só encontra Ele na casa do Senhor. Quando você se coloca a adorar, quando você se prontifica, aleluia, a estar aqui olhando para Ele, buscando dEle a resposta e a solução para a tua vida. Eu não posso fazer nada se do alto não vier. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou aprendendo a descansar no Senhor a cada dia, irmão. Estou aqui aprendendo. Não me julga não, porque estou que nem você, mas é pastor e daí. É só um título, aleluia, para liderar uma igreja. Mas somos seres humanos como você, aleluia. Sofremos como você, passamos prova como você, erramos como vocês, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que estar cheios da presença
aleluia. Mateus também, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Marta e Maria. Marta e Maria. Mateus 10, 38. Louvado seja o nome do Senhor. Não vou nem ler, tá, irmão? Eu só vou ler o 40. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois que me ajude. Olha só, ela tem uma oportunidade de Jesus ir na casa dela. E ela sabia que Jesus era o cara, que sobre a vida dele estava o Espírito de Deus. Ela podendo aproveitar a oportunidade de sentar para ouvir, ela estava preocupada nos afazeres. Não é assim que é a nossa vida, não é assim que a vida de pai? Eu falei: Jesus, tira esse capeta da minha mente. Quando eu entrar na tua casa, não deixa eu me preocupar com nada que está lá fora. A não ser me preocupar em buscar a tua presença. A não ser, aleluia, me preocupar em, aleluia, sentir a tua presença. Irmão, me recuso a entrar na casa e sair da mesma maneira. Se eu estou triste, não precisa a pastora me tocar, as irmãs me tocar, não. É eu com Deus, irmão. É meu momento com o Pai. Aí sim Ele toca alguém para ir até você testificar que Ele ouviu a tua oração, aleluia. Mas primeiro nós temos que fazer a nossa parte. Primeiro nós temos que mostrar para Ele: eu entrei na casa por causa dEle. Eu estou aqui para Ele. Eu estou aqui por Ele. Sabe o que o meu filho falou para mim? É afastado, homossexual, mora com um rapaz. E hoje eu não tenho mais preocupação com isso, porque eu sei que no tempo certo ele volta. E eu conversando com alguém sobre ele, aí eu falei assim: mas ele vai vir. Ele falou, eu falei para ele: não quero mais ficar na igreja, não quero saber dessa igreja, não. Ele: mãe, se a senhora sair da igreja, como é que eu vou voltar? Aí falaram assim para mim: mas talvez não dê tempo dele voltar. Eu falei: você vai ter sim, sabe por quê? Porque sobre a vida dele tem uma promessa. Aleluia. Sobre a vida dele está a promessa de Deus. Uma certa feita, uma missionária, aleluia, de onde que eu era, a pastora conheceu, ela faleceu, muito usada por Deus, que hoje em dia é difícil não ver gente usada, né? Aleluia. E ela falou assim para mim: olha só, missionária, Deus me deu uma revelação com o teu filho. Eu vejo teu filho vindo para casa e para um carro e sai uns homens e bota a arma na cabeça dele. E esse demônio falou: vou matar. E o anjo de Deus desceu na frente e falou: esse tu não mata, porque esse é meu pastor da minha casa. Eu entendi, irmão, com essa revelação, que sobre a vida dos meus filhos há uma promessa. E o que é de Deus, o diabo não toca. Aleluia. Quem crê nisso? Que tem gente que nem mais acredita, né? Eu estava no mundo lá, no tráfico. Eu fazia transporte de arma, de droga. Eu pintava o 7. Mas o meu nome estava na palma da mão de Deus e eu nem sabia. Eu era a ovelha negra lá da família. Eu era quem não prestava. Irmão, vou te dar, aleluia, vou te falar uma coisa: aquele que para os teus olhos não presta é o que está na mão de Deus. É dele. Eu era dele, eu nem sabia. Minha mãe ia lá buscando. E a família falava assim: vai morrer. Vai parecer que a boca cheia de tiro aí, ó, cheia de formiga. Levei meio monte de tiro mesmo, mas Jesus me deixou morrer. Aí tu acha que eu vou ficar dentro da igreja brincando de ser crente? Ou preocupado porque ele não... Jesus me ama. Jesus te ama. Eita Deus. Jesus te chamou para um grande propósito. Aleluia. É tudo, jovem, no tempo de Deus. Não é como eu quero, não é como tu quer. Tu pensa que o diabo já nos jogou para soprar? Tu tá lá na pastora Mara, só fica no banco. E quem diz que eu estou preocupada com alguma coisa, a não ser de ser cheia dele? Não estou preocupado com nada, meu irmão. Estou preocupado com a presença de Deus na minha vida, que não pode sair. Foi o que Davi, aleluia, após pecar, no Salmo 51 ele pede para que o Senhor não tirasse
paz, o Espírito Santo dele. Horrenda coisa é a pessoa estar dentro da igreja e não ter mais a presença de Deus. Horrenda coisa é a pessoa estar dentro da igreja e não sentir mais a presença de Deus. Irmão, não aceite sair da casa sem antes levar a presença comigo. Eu não aceito sair daqui sem antes estar com a presença dele. Aleluia. Estou preocupada não, filho. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele é maravilhoso. A única coisa que me preocupa é ouvir a palavra de Deus, né? Você tem igreja que você vai que você nem escuta mais palavra. É só louvor para lá, louvor para cá. Isso aqui o povo já... porque vai chegar um tempo para tirar. Já está saindo. E não é Satanás que está tirando, não. É o povo de Deus que está arrancando. Não dá prioridade à palavra, aleluia. É o alimento forte. É o mocotó para tu ficar forte. É a palavra do Senhor. Aleluia. E aqui, o que acontece? Maria, ela queria sentar e ouvir Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu até reclamava às vezes, eu falei para Jesus, eu vou até parar de reclamar do povo que vai para a igreja e fica conversando. Cada um vai prestar conta a Deus dos seus atos. Então, porque isso é desobediência, irmão. A desobediência é como um pecado de feitiçaria. Aí a pessoa fala, eu sou cheia. É cheia, mas não obedece quando a palavra de Deus manda você obedecer. Eu sou cheia. É cheia, mas não desce quando Deus manda tu descer. Sabe como é que eu vejo uma pessoa cheia de Deus? Uma pessoa humilde. Ela é cheia de Deus. E aqui, o próprio Jesus, ele repreende Marta. Ela vai fazer fofoca. Ela vai fazer fofoca para Jesus. Jesus, não dá para tu, não. Jesus repreendeu para ela. Jesus repreendeu para ela. Porque o Senhor está preocupado em você se encher da presença. A Bíblia diz, irmão, que tudo nessa terra vai passar. O que vai permanecer é a palavra. Então você tem que estar cheio da palavra. Porque todo mal que houver sobre a tua vida vai cair. Vai cair, tem dia, tem hora marcada para esse mal cair, sair da tua vida. É uma coisa que tu não precisa se preocupar. Eu parei de me preocupar. Quando eu parei de me preocupar com os filhos, eu parei de me preocupar, eu estou vivendo com mais paz. Quer ver uma pessoa ansiosa? É uma pessoa cheia de problema na cabeça, ela não consegue arrancar, tem que tirar, irmão. Pastora, mas como eu consigo? Se enchendo. Buscando as coisas do céu. É o que Mateus nos ensinou. 6:33, não foi isso? A gente está preocupado com as coisas da terra. Eu estou preocupada que a pastora tem que me sentar ali do lado do presbítero, não evangelista, que eu quero sentar ali também. Eu não quero sentar aqui, não. Sabe por quê? Porque você não sabe o peso de sentar em cima dessa cadeira aqui, não. Se a pastora pudesse, ela saía daqui hoje e não voltava mais. Porque no mundo espiritual, meu irmão, isso aqui faz efeito. Aleluia. Por quê, irmão? Porque você é um líder. Se você pegar a Bíblia, você vai ver todos os líderes. Todos os líderes aqui, eles passaram o processo por causa do seu chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Que não é fácil, não. Eu tenho uma menina que eu gosto muito dela. Hoje ela é uma psicóloga. Casou com um rapaz do quarto. Irmão, tu casa com alguém do quartel, vai ter dinheiro depois para a vida toda, né? Porque depois que ele morre, uma pensão alta que ele recebe. Eu digo isso porque eu sou cuidadora de idoso, né? E eu sempre eu trabalho para essas senhoras que teve esse tipo de casamento. E hoje elas conseguem ter uma vida bem razoável, né? Pela pensão do esposo que ficou. Até nisso tu ganha, criatura. Quando você espera você um bom casamento. Aí essa menina, ela teve esse bom, ela também ficou, né, na prova. E aí o diabo sempre ela mandando largo. Até uma vez a mãe dela, que é profeta, falou assim, acho que esse varão aí é da Daniela. Eu falei assim, mas não é não. Esse varão não tem nada a ver com ela. O outro varão e aquele lá não é não. Deus está preparando dela, Deus vai dar coisa boa. Todo mundo espera no Senhor.
Senhor. Deus dá coisa boa. E hoje ela tem um casamento abençoado lá, ó. Aí aquelas bocas que se bateram estão tendo que ver a glória de Deus na vida dela. Aleluia. Porque ela não ficou preocupada. Ela deixou na mão do Senhor e fazia a vontade do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Esse Deus, Ele dá vitória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Ele não quer que nós venhamos a focar nas coisas daqui de baixo. Ele quer que nós venhamos a fazer que nem Maria, se preocupar e dar atenção para Ele, e ouvir a Ele, porque Ele sabe o que tu precisa, Ele sabe o que tu necessita, e Ele vai dar a vitória. A Carla, a missionária Carla, contou um testemunho aqui, que ficou gravado. Ela foi na situação com fé, e ela obteve vitória. Eu falei para Jesus na hora que ela contou a vitória para Jesus. Se ela não tivesse vitória, eu ia ficar muito chateada, porque ela está pagando o preço aqui na obra. Eu sempre vejo as irmãs que a gente observa, né? As irmãs que podiam estar em casa com a família, está aqui. Está aqui na obra ajudando, fazendo. E você acha, irmão, que você não vai ter essa recompensa? Você acha mesmo que esse Jesus que te chamou, ele é ingrato? Ele não é. O altar não fica devendo nada a ninguém. E Deus deu vitória para ela, e muito mais Deus vai fazer na vida dela, na vida daquelas que vêm com sinceridade, daqueles também que entram por essas portas com sinceridade. É só a gente aprender a esperar, aleluia, na vontade de Deus, irmão. Em tudo. Eu quero ser consagrada, irmão, vá orando. Enquanto tu não foi, porque Deus está te preparando para quando você vier a ser consagrado, você não fazer vergonha para o Evangelho. Rei Salomão, né? O homem tinha um monte de mulher. Precisava ele pegar mais uma que não era nem cristã? Deus já tinha dado riqueza. Ai, coisa linda. O rapaz me ora. Jesus, me dá sabedoria. Ele só pediu. Olha só, irmão. Eita, Jesus, esse negócio é ora. Aleluia. Ele pediu espiritual, ele não pediu bênção material. Ele poderia ter pedido riqueza. Aleluia. E muitas das vezes a gente perde o tempo pedindo riqueza. Senhor, me dá riqueza, me dá mulher, mas você não está preparado para receber. Então espera o tempo de Deus, que no tempo de Deus, Deus vai descer com a tua vitória. Ei, não se desespera, o tempo é dele, a hora é dele, aleluia. Aleluia. Eclesiastes nos ensina, aleluia. É tempo de chorar, é tempo de se alegrar. Pastor, é tempo de juntar, é tempo de separar. Não adianta, é a palavra quem diz. Como já foi falado, se alguém sair de perto de você, é porque já foi o tempo de sair. Não fique chorando, não fique reclamando. Vai buscar o Senhor, vai glorificar o nome do Senhor, que sabe todas as coisas. Quantas pessoas já passaram pela minha vida e eu senti falta, eu chorei, mas Jesus falou assim: agora se levanta e vai. Louvado seja o nome do Senhor, Ele é maravilhoso, aleluia. Aí a oração de Salomão: Senhor, me dá sabedoria para lidar com esse povo. Pede para esse pastor, tem que pedir sabedoria, porque senão a gente não aguenta mesmo, porque você lidar com pessoas, cada um com uma mente que só misericórdia, né? E a gente tem que pedir sabedoria. E ele pede sabedoria. E ele foi muito sábio. Louvado seja o nome do Senhor. A ponto de despertar uma curiosidade na rainha. Satanás é pobre, irmão. Imundo. Nojento. Tem gente que ama andar com ele. Tem gente que ama fazer a vontade dele. Aí já mandou ela encostar lá, ó. Diz que ela era muito bonita. Olha o zóio dele, ó. Tem gente no ministério, meu irmão, se não mijar com o teu sentimento, tu cai mesmo. Uma vez eu falei com a pastora sobre o ministério que Deus estava me dando sobre serpente, dá ouvido a serpente. Tem gente que, ó, fica aí dando ouvido a serpente. Irmão, renta a coisa se levantar contra o ministério. Eu prefiro isso aí. Se for para me levantar contra ela, eu prefiro meter meu pé. Porque eu sei o que é passar. Porque eu já passei. Sabe como é que eu passei? Dando ouvido à serpente. Ah, mas a pastora nem olha para você. E a pastora não está nem... Ela não gosta de você não. Aí tu vai deixando a serpente entrando na tua... Aí aquilo ali vai entrando na tua mente, vai descer pro coração, já era. Foi assim que a rainha chegou, né? Como quem não quer nada. Quero conhecer o tal. Porque ela era muito rica.
Aí soube que tinha um homem mais rico do que ela, queria conhecer o tal. Ela veio com aquele sapatinho de lã, porque o diabo ele veio com sapatinho de lã. Não fica esperando ele vir bonitinho não, porque ele não vai vir feio não, porque ele vai vir feio não. Aí vem aquela mulher com aquele sapatinho de lã dela, né? E o homem zoiudo, porque já estava com um monte de mulher, gente. Ela quem queria mais? Aí largou a dele que Jesus deu lá para ele, lá, permitiu lá na vida dele, para pegar uma que não tinha nada a ver, foi a derrota dele. E a gente tem que ter cuidado com isso, irmão, nosso sentimento. Se eu falar para você, eu conheço a pastora Ana, já perdi acho que um ano mesmo, né, pastor? Se eu falar para você, nunca tive problema com a pastora, eu já tive. E o diabo ali, eu enchendo meu coração, não deixava chegar perto dela para falar. O diabo enchendo meu coração, mas era o quê? Era a vozinha de Satanás aí, ó, que eu não estava nem sabendo que estava aí, ó, me botando no olho que eu não estava nem. Eu cheguei na pastora, a pastora estava falando com a senhora, ela nunca conseguia falar comigo, porque vou ficar com isso no meu coração, não. Quando ela entrou para o escritório, eu fui atrás dela. Chegou lá dentro, ficava chorando, né, pastor? Eu chorava. Pastora, o que está acontecendo? Eu gosto muito da senhora. E eu chorei, falei, botei tudo para fora. E ela também colocou tudo para fora e acabou o diabo, pum, saiu de nosso meio. Porque ele que entra no meio da união do casal, ele que entra na união dos namoros, ele que entra na união dos filhos, ele que entra na união, aleluia, do ministério, é ele, é Satanás, irmão. Se tem alguém no teu ouvido falando, pode, que é Satanás, aleluia. Meu Deus, irmão. Buscar as coisas do céu, você está cheio de Deus. É você ter sede de fazer a vontade de Deus. É você ter sede de mesmo errando, você querer se consertar. E uma palavra também que Deus, aleluia, que eu ia trazer, aleluia, era acerca de Paulo. Atos 19:10, que vai dizer que ele foi um homem cheio do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que ele era um homem, aleluia, muito usado por Deus. A Bíblia diz que, aleluia, Paulo, aleluia, pelas mãos do Senhor era muito usado, irmão. Aí fica aí, quer ser usado, mas não quer se encher. Aí vem pra cá, fica falando profecia que não é de Deus. Aí vem pra cá, ler Bíblia torta, porque eu vejo o pessoal pregando uma coisa que louvado vocês não sei o que, não está nem condizendo com o contexto da palavra. E acha que é pregador, irmão. Mas sabe por que essas pessoas às vezes prevalecem? Porque às vezes eu e você que tem um dom quer fugir. Eu sou uma. Eu fui chamada para pregar. Eu não estou sendo chamada para pregar. Eu só corro. Mas eu sei que Deus vai me dar vitória. E eu vou parar de correr. Mas eu tenho que estar que nem a pastora. Eu tenho que ter casca, irmão. Sabe por causa de quê? Aí você corre, pastor, eu corro. Eu corro, e daí eu corro. Sabe por causa que eu corro? Eu sei o que está em cima do altar trazendo uma palavra. E depois chegar ali fora, o diabo vem com as retaliações dele. Tá? Eu já fui muito usada por Deus. As retaliações vêm em cima de mim que eu quase desviei. Foi quando eu cheguei lá na igreja da pastora. E não foi aleluia, ímpio não, nem macumbeiro não. Foi crente que quase me matou. Foi crente que quase me lançou no mundo, aleluia. Eu não sei que tanto, aleluia, os crentes querem matar crente. A gente tem que lutar com o diabo. É por isso que ele fica aí passando na nossa cara, tirando onda da nossa cara, porque a gente não se enche para acabar e pisar na cabeça dele. Oh, aleluia. Me bota raiva, me bota, que eu vou começar a jejuar, orar pela tua vida. E o demônio que tiver na tua vida vai ter que sair da tua vida. Eu não quero parar de falar com você. Eu não vou ficar de mal com você. Mas o que está te usando contra a minha vida vai ter que sair. Vai ter que sair. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele sabe que eu não estou aqui para brincar de ser crente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. As meninas me conhecem, elas sabem que eu sou brava. Até na minha casa ninguém gosta de ir. Por quê? Porque, eu vou na tua casa que só fala de Bíblia, então você manda a gente orar. Então não vai mesmo. Para ir para minha casa de fofoca, eu prefiro que não vai. Se não vir para somar, meu irmão, não vem para espalhar também não. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já arrumei briga com gente da família por causa de alma. E hoje eles me odeiam por causa de alma. Louvado seja o nome do Senhor. Por causa de alma que estava sendo injustiçado dentro da igreja. Por causa de alma, louvado seja o nome do Senhor, que uma das filhas dela está no mundo. Louvado seja o nome do Senhor.
Porque pessoas que se dizem cheias do Espírito não tem nada do Espírito. Por quê? Porque não busca, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está aqui, aleluia, te enchendo para tu sair daqui pisando na cabeça dele. O Senhor está te enchendo para tu chegar na tua casa, estender a tua mão para o diabo. Sai da minha casa. Louvado seja o nome do Senhor. Porque foi isso que aconteceu na vida de Paulo. É um homem, gente, eu gosto muito, sabe? Eu gosto muito, estou fazendo um curso aí que eu estou doida de chegar nele. Eu gosto muito. Porque ele foi um dos que mais passou perto do processo de Jesus. Mas ele só almejava as coisas do céu, irmão. Ele só queria saber das coisas do alto. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, ele se espeteava, ele se batia. Porque ele pecava, ele mesmo se batia. Era coisa maravilhosa, aleluia. Quando você ama Cristo, irmão, ainda que você erra, você não quer errar. Você se arrepende. Você não fica desprezando ninguém. Você não fica maltratando ninguém, porque o Espírito Santo, ele te mostra quando você está errado. Ele é maravilhoso. Eu ficaria aqui que se dane, irmão. Eu ficaria aqui um tempo, eu não queria vir. Mas já que eu estou, só quero falar dele. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo, ele dizia que o melhor assunto para ele era falar de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Um homem que sabia exortar a igreja de Cristo. Ele era um líder, pastor. Ele era um líder. Paulo, ele fundou muitas igrejas, né, meu irmão? Pregador ali, que eu tenho até vergonha de pregar perto do irmão, mas Deus dá graça. Ele era um líder, pastor. Pastor, o que a senhora está passando é até pouco diante do que ele passou. Eu não vou dizer Jesus, irmão, porque Jesus é um cara. Jesus não teve pecado. Eu quero falar de quem teve pecado. E Paulo era um homem cheio de pecado. E ele era o líder da igreja do Senhor. Mas Paulo procurava se encher da presença. Paulo almejava as coisas do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Deus usou ele extraordinariamente. Porque ele buscava as coisas que eram do céu. Eu não sei como é que tem um bom querendo, aleluia, ser usado, mas não busca as coisas do céu. Aleluia. Tem que buscar as coisas do céu. Não é buscar, ficar. Tem gente. Eu vou estudar, vai aprender um pouquinho da Bíblia para bater no irmão que está sentado, que sabe muito menos do que você. Isso. Deus chamou para humilhar alguém? Ah, porque olha, nesses daí com facilidade ele cai, irmão. Ele cai. Eu tinha um amigo pregador que era bom tomando tráfico. Comecei a fazer agenda para ele pregar em certos lugares. Aí teve um dia que ele me humilhou dentro da igreja. Meu Deus! Eu contando testemunho, porque hoje até para tu contar testemunho, né, irmão? Porque eu aprendi isso na Bíblia. Se você estiver no Espírito, você vai discernir o que é do Espírito. E você sabe que dentro da casa tem muitas coisas que não é do Espírito. Poxa. Né? Não é assim? Mas se você estiver no Espírito, você vai saber discernir o que é o que não é. E eu contava meus testemunhos lá de coisas que eu passava. Né? Graças a Deus que eu passo muito também. Graças a Deus. Antigamente eu chorava, sabe? Fica bom, menino. Eu só sofro. Eu sou perseguida. Ninguém quer ficar perto de mim, ninguém me ama. Irmão, quem é do Senhor não é amado, não. É desprezado. Papai foi desprezado. Papaizinho Jesus, que morreu naquela cruz, sofreu mais do que eu e você, ele foi caluniado, ele foi desprezado, ele apoiou na cara. Gente, quanto mais a gente. Ele disse em João, se não me engano, 15, que por causa do nome dele, nós vamos ser afligidos, perseguidos, caluniados, injuriados. Nós vamos ser, gente. Isso que eu peço para Deus, para mim, me enche da presença. Porque eu quero, Senhor, aprender a passar esse sofrimento. Aprender, eu aprendi com a pastora, irmão, tem que ter casca. Eu pedi a minha pastora para me liberar na terça, né, pastora? Que eu voltei para o curso de teologia. Mas não é para mim aprender para pregar mais do que ninguém, não. É para me encher dele, irmão. Estou com muita necessidade de me encher dele. Sabe por causa de quê, irmão? O diabo já está quase me arrastando para o mundo. Ele tem uma sede de lançar no mundo. Eu estou atrapalhando muito ele, só posso, né?
Então eu pedi à pastora, eu falei, pastora, eu vim para cá para a igreja, mas eu quero vir devagarzinho, entendeu? Eu quero me limpar, eu quero que Deus trabalhe dentro de mim, me enche mais, porque eu fui muito machucado. Louvado seja o nome do Senhor. E eu não pretendo, irmão, sair da presença de Deus. Eu não pretendo deixar de dar trabalho para o diabo. Porque o meu desejo, o meu coração, da minha alma é ganhar alma. Porque Jesus botou pessoas que pagou o preço pela minha vida. Aí vem pra cá com historinha. Ai, eu vou matar aquela ali. Vai matar, só se for passar por cima de mim. Porque o Deus que está na minha frente é maior. Eu me garanto que o Deus já me chegou. E lá dentro do meu quintal está assim, ó. Louvado seja o nome do Senhor. Tem a outra que não está conseguindo. Sabe o que a outra falou para mim? Aquela maquininha que eu trouxe? Sabe o que ela falou para mim? Eu peguei ela. Consegui pegar ela. Eu, tá fugindo por quê? Não, porque eu estou trabalhando nesse aqui. Não, vou contar a verdade para você. Eu sei que você, né? Eu te mostro mesmo. Eu estou fugindo de você mesmo. Eu falei, mas não é você. É o diabo. E tem pessoas que é macumbeiro e que não está satisfeito dela estar perto de mim. E o diabo não quer gente perto de crente. Crente que ora, crente que jejua. A não ser que você for aquele crente que fala mal dos outros. Aí ele deixa, pode ficar. Está na casa, mas está fazendo a minha vontade, está tudo bem para mim. Ele não vai incomodar você. E o diabo não quer ela perto de mim. E está difícil eu conseguir trazer ela, mas não é impossível, porque eu sei que Deus vai fazer. A Dayana chegou aqui, ela falou que ela chegou aqui muito para baixo após uma tentativa, né, para falar? Após uma tentativa também de homicídio, que o inimigo botou lá para ela tomar uma coisa para ela. E ela também falou para mim, eu achei lindo isso. Ela, eu não queria ligar para você, eu não queria falar contigo, mas ficou você na minha cabeça. Vai, procura Néia. Isso é lindo, gente. Tem gente que fica com raiva de escutar isso. Isso é lindo. É o próprio Espírito Santo tocando no coração dela para me buscar. Por quê, irmão? Porque aqui tem presença. Se o Senhor está incomodando alguém para... a pessoa só lembra de mim quando precisa. Não tem importância. Pelo menos ela lembrou de você porque você tem a presença. E eu gostei que ela me ligou. Louvado seja o nome do Senhor. E ela veio para cá, ela estava desempregada, passando os processos. Isso aí ninguém se preocupa, irmão. Esses crentes linguarudos que tem hora que olha só graça. Isso aí ninguém se preocupa saber se tem alguém precisando de 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. E a bichinha estava lá passando um processo desempregada, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo incomodou dela me procurar. E graças a Deus consegui trazer ela para cá. Quando ela colocou o pé pela primeira vez, a vida já mudou. Na segunda vez, Deus usou para ela. Que ia abrir porta de emprego, a porta não abria, meu irmão. A porta estava trancada, Satanás parece que sentou em cima da porta para ela não conseguir emprego. Mas ela colocou o pé nessa porta, lá botei contra a Arábia. O diabo teve que sair da frente da porta, porque a porta se abriu, aleluia. A porta se abriu. Ela falou comigo, não foi ninguém mandou recado não. Ela falou, Néia, depois que eu fui para aquele lugar, eu estou me sentindo diferente. Glória a Deus. Mas o adversário está satisfeito, não está não, está lutando com ela. Mas se a gente igreja colocar o joelho por esses jovens, eles vão conseguir, aleluia. Se pra gente, pastor, é difícil, imagina por jovem. Toda hora o diabo botou no prato, louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, Ele é maravilhoso, aleluia. O que eu quero trazer aqui para os irmãos, aleluia. Não se preocupe com as coisas da terra, aleluia. Não se preocupe em se encher da presença, porque é a presença que vai fazer você passar pelo vale da sombra da morte. É a presença. Eu estava em casa, eu pensei também, eu lembro em Moisés, mas eu já preguei essa palavra uma vez. Quando Moisés, o Senhor dá uma ordem para Moisés em determinado lugar, Moisés fala assim, eu só vou, meu Deus, se a tua presença for comigo. E ontem eu estava pensando nessa
criança, meu irmão. Não dá. Não rola. Aleluia. Ele é lindo. É o cheiroso que a irmã prega lá no TikTok. É o cheiroso que ela fala. Esse Deus é tudo para mim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A gente não tem que se preocupar. Eu falei, agora eu não vou ficar mais atrás dessas meninas. Só vou orar. Eu sentei ali, as minhas meninas ali. Eu falei, Senhor, agora eu quero meus filhos aqui dentro. Mas eu não vou me desesperar, porque o tempo é dele, a hora é dele, é tudo dele. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vem para a casa de Deus com uma preocupação, né? Uma preocupação, uma vontade, um desânimo. Não, irmão, vamos vir aqui para adorar, vamos vir aqui agradecer, vamos vir aqui adorar, porque Deus está trabalhando ao meu e ao teu favor. Deus está operando, Ele está agindo ao meu e ao teu favor. Não precisa te preocupar, não precisa te preocupar, que no tempo certo vai acontecer. O Senhor falou comigo essa semana, aleluia, acerca de Isaías 22, 60, 22, que no tempo dele vai acontecer. No tempo dele vai acontecer. Aleluia. No tempo de Deus vai acontecer o que você tem pedido ao Senhor. E o detalhe, hein? Aprende também a receber o nome de Deus. Porque nem sempre a tua vontade é a vontade de Deus. Eu falei, Deus, eu vou para a tua casa que eu quero meu marido de volta. Ah, Senhor, eu quero meu marido, eu quero meu marido, eu quero meu marido. Meu marido morreu com a amante e eu estou na presença de Deus para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu não desviei porque meu marido não voltou para mim. Porque quem perdeu não foi eu, foi ele. Ele ficou do lado da pessoa errada. Uma pessoa que só estava com ele quando ele tinha dinheiro. Uma pessoa que só estava com ele quando ele estava bem. Quando sentou na cadeira de roda e vestiu uma fraldinha, acabou o amorzinho, acabou o carinho. Aleluia. E ele pode ver o que ele passou na mão dessa mulher. E ele era macumbeiro. Pastor. A minha filha fez uma chamada de vídeo. Ela foi na farmácia. Minha filha fez uma chamada de vídeo. Fala como é que o papai está. Dopado. Ela tocava ele. Para ele não perturbar. Botava ele no banheiro. Ó, faz logo tua necessidade aí que eu não vou acordar de madrugada para trocar ninguém não. Fala, gente. Hoje eu estou aqui. Hoje eu estou aqui para a glória de Deus. Aleluia. Sem perturbação na cabeça. Hoje eu estou aqui podendo pregar o Evangelho de Cristo com amor, com liberdade. As escolhas, irmão, às vezes que nos afundam, não é Deus. Deus é santo. Deus é maravilhoso. E que nessa manhã de hoje, os irmãos venham se encher da presença. Se preocupa com a presença. Você quer transformar uma vida? É com a presença. A pessoa tem que olhar para você e ver uma mudança. Se essa pessoa está mudada, ele vai querer ir para a igreja junto contigo. Porque vai ver a presença. Amém, igreja? Que os irmãos ficam com essa palavra. Eu creio que aqui está cheio de Maria, buscando, aleluia, ouvir a palavra do Senhor. Eu sei que ela baixando, ela banda e cantará, aleluia. Eu queria estar louvando o hino com as irmãs. Adorador, pode ser, eu gosto muito desse hino. Eu gosto muito, não deixa nada calar a tua adoração.